Hoje eu vou falar com você sobre 5 heresias marxistas que muitos cristãos caem. Você vai ver como possivelmente a esquerda está sequestrando a sua igreja e a sua família. Eu sinto muito. Eu, Max Lucado, sinto muito. Nós lamentamos muito pelo racismo, que persiste. Levou mais de 30 anos para Deus remover essa cegueira do meu coração. Me perdoem, irmãos. Amigos, isso não é sobre um evangelho social. Há muitas coisas com que se preocupar na vida, mas nunca se preocupe que Lig Duncan realmente goste de marxismo cultural, ok? Esse é o bendito do segundo mandamento. E eu sei como um pastor branco que tenho pontos cegos. Então eu sou parte do problema. Decida não se contentar em ser apenas não racista. Você decidirá fazer a mudança para o antirracismo? As reparações encaixam no âmbito do evangelho. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Eu sou o professor Tarles Elias, professor de teologia, e hoje eu vou falar com você sobre 5 heresias marxistas. Mas antes disso, deixa um like pra gente se você ainda não deixou e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Bom, nós já temos uma série aqui no canal sobre 5 heresias de grupos religiosos. Eu já vou te explicar por que o marxismo está entrando aqui nessa série também. Se você quiser acompanhar essa playlist, é só acessar aqui. Eu já gravei sobre 5 heresias dos Mormons, 5 heresias das Testemunhas de Jeová, 5 heresias neopentecostais, 5 heresias do Tarles Elias. Isso mesmo, eu que vos falo aqui, estavam me cobrando. Você não tem 5 heresias da sua igreja, ou que você prega também? E eu gravei, tá aqui também nessa playlist. 5 heresias adventistas, 5 heresias católicas e assim por diante. Você pode acessar aqui a playlist e conferir todo esse conteúdo da série 5 heresias, tá? Por que, professor, que o marxismo está entrando também nesta série? E eu já vou te explicar. Definindo o marxismo, hoje nós nem sabemos mais diferenciar marxismo de comunismo de socialismo. As palavras são meio que intercambiáveis. Elas são sinônimos hoje. Hoje, se você fala comunismo, socialismo, esquerdismo, marxismo, é tudo a mesma coisa. E esse comunismo, esse socialismo, deixou apenas de ser no âmbito econômico e político, e ele migrou para o campo ideológico e até mesmo religioso. Podemos dizer que o marxismo é uma religião ateísta, que luta contra o cristianismo e os valores absolutos cristãos. Então nós vemos hoje meio que uma religião ateísta, se é que podemos dizer assim, lutando contra verdades cristãs, verdades espirituais. E você vai perceber nesse vídeo como possivelmente você e a sua família estão sendo sequestrados pela esquerda. Uma coisa interessante é que talvez você imagine que comunismo ou esquerdismo, como eu já falei, esteja apenas no campo de você fazer uma parte econômica comum, né? O comunismo, você ter tudo em comum numa sociedade igualitária e tudo mais. Mas há muito tempo, gente, isso deixou de ser apenas no campo econômico, numa luta de classes entre burguês, a burguesia e o proletariado, né, os empregados, o patrão, a luta de classes entre o patrão e o empregado, e passou já para um campo ideológico. Então a luta de classes hoje, ela está em outro campo. Por exemplo, brancos são os opressores e os negros são os oprimidos. O homossexual é o oprimido, o heterossexual é o opressor. A polícia é o opressor e o ladrão, coitadinho do ladrão, o ladrão é o oprimido pela sociedade. Então em tudo isso tem uma luta de classes que chega até a ficar mais grave quando nós colocamos isso dentro da família. Porque agora o marido é o opressor e a mulher é a oprimida. E obviamente não estou falando aqui de violência doméstica, nós nunca vamos admitir uma violência doméstica entre um marido e uma mulher, né? Ou um feminicídio ou coisa parecida, coisas absurdas. Mas chega ao ponto até de nós vermos uma luta de classes entre o opressor, que é o pai, e o oprimido, que é o filho, que está sendo
oprimido pelo pai que é tão rígido na sua criação. Então hoje em dia você vê que os pais não podem nem mais agora criar seus filhos sob disciplina, porque o filho, coitado, é um oprimido pelo pai opressor. Então, desde a família até a sociedade, polícia, ladrão e até a igreja entra nessa luta de classe ideológica marxista e comunista. Muita gente tem dificuldade de entender isso ainda. Inclusive teve um debate esses dias do Tassos Licurgo, um amigo querido que já esteve aqui no canal acho que umas 2 ou 3 vezes, e ele debateu com 22 progressistas, inclusive um deles era o Daniel Pax, o Daniel Araújo, o ex-pastorzão, e ele não entendia o que é que o Tassos falava. Ele perguntava assim: Tassos, o que é o contrário do comunismo? Imaginando que o Tassos ia falar capitalismo, mas o contrário do comunismo não é capitalismo. O contrário do comunismo é cristianismo. E ele meio que não entendia essa questão. A temática é, não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista, dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Ah, não, prestei sim. Eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. Houve, então, uma migração de apenas um sistema econômico de comunismo, capitalismo, para agora um âmbito ideológico. E aí você percebe que as pessoas não entendem, ou a pessoa que se diz cristã e comunista, cristã e marxista, é mais ou menos um quadrado redondo, é uma bola quadrada, porque é incompatível nós termos as mesmas coisas juntas. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo através de 5 heresias, tá? Eu vou falar 5 heresias, obviamente a quinta é a pior, eu sempre deixo pro final a pior, você vai ver. E no meio desse vídeo eu vou mostrar trechos de 2 documentários que você vai ficar chocado também a partir de agora, tá? Primeira heresia marxista, a abolição do pecado. O pecado não existe numa visão ateísta. Para nós cristãos, o problema da sociedade é o ser humano caído, é a queda. Então o problema é o pecado do homem, a natureza caída. Só que para o marxismo, o problema é a desigualdade social, o problema é a construção social. Então as pessoas, o indivíduo é só um produto do meio, porque o problema não está no indivíduo, está na sociedade que fez esse pobre indivíduo assim, abolindo assim o pecado. E é por isso que você vai ver muitos marxistas apoiando, relativizando, suavizando o pecado e até mesmo sendo aliados do pecado. É por isso que você vai ver até a igreja se rendendo ao marxismo e apoiando, por exemplo, o pecado da prática homossexual, o pecado do homossexualismo. É complexo para explicar para as pessoas uma nova leitura da escritura para assumir a homoafetividade como, para normalizar a homoafetividade. Esse é um caminho com uma comunidade. Como assim normalizar a homossexualidade? Algo que a Bíblia condena. As escrituras são contrárias às práticas homossexuais. Não tem como normalizar, fazer uma releitura das escrituras
Porque se você fizer uma releitura das escrituras com os olhos marxistas, você vai estar colocando no texto o que o texto não está falando. É manipular as escrituras. E aprenda uma coisa, Jesus nunca vai ser aliado do pecado. E o que é muito importante como cristãos é que precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo não se torna um aliado de nenhum pecado, pelo qual ele derramou sangue na cruz. E então, se você é cristão e se chama de aliado LGBTQ+, ou você não é cristão, ou está no lugar mais perigoso do mundo, porque o Senhor Jesus Cristo não é aliado do pecado. Ele pagou por isso com sua vida. Jesus jamais vai ser aliado do pecado. Jamais. Segunda heresia marxista, relativização da verdade, relativização dos absolutos. Quer dizer, é como se não houvesse mais uma verdade absoluta. E aí você vai escutar os slogans ou frases assim, a minha verdade e a sua verdade. Essa é a minha verdade e essa é a sua verdade. E não existe isso. A verdade é completamente absoluta e não depende da minha crença, do meu gosto. A verdade é a verdade. E aí você vai ver que no âmbito marxista eu não posso dizer mais que isso é certo ou que isso é errado. Eu não posso dizer que o certo é certo e o que o errado é errado. Aliás, na visão marxista, aquilo que é certo ficou errado, né? E se você disser assim, olha, eu acho que isso aí é errado, vão dizer, essa é a sua verdade. Ou então você é um homofóbico, ou então você é uma pessoa, um opressor que não está vendo aí o pobre oprimido, né? Porque tem a verdade dele e a sua verdade. E a Bíblia diz em Isaías 5, versículo 20, que nós não podemos chamar de mal aquilo que é bem e bem aquilo que é mal. Nós não podemos relativizar a verdade. E sabe qual que é a tática para poder alcançar então o coração das pessoas? É mexer com a cultura. Quando você mexe com a cultura, quando você mexe com aquilo que a pessoa acredita como base da sociedade, então há uma transformação na mente das pessoas. E como é que é feito isso? Qual que é a tática? É ficar aparecendo na mídia, nas redes sociais, é ficar repetindo isso várias vezes. A comunidade trans, especialmente, está ganhando muito mais visibilidade no cinema e na mídia, porque é assim que você normaliza algo, certo? Você coloca na mídia. Você mostra isso o tempo todo. Se você repetir algo várias e várias vezes, vai parecer verdade, seja verdade ou não. Então isso é o que está acontecendo com as crianças. Temos não-verdades que estão sendo repetidas continuamente. Um exemplo disso seria que você pode ter uma identidade de gênero diferente do seu gênero. A tática, então, é repetir para enraizar na cultura. E enraizando na cultura, aquilo se torna a base da sociedade. Tá vendo? Todo mundo faz isso. Todas as redes sociais dizem isso. Toda a mídia faz isso. Então, acaba sendo cultural. É o famoso marxismo cultural. A ideia agora não é ganhar os quartéis, mas é ganhar a mídia, a cultura das pessoas. E se algo se torna cultural, fica muito mais difícil de você refutar ou rebater. Percebeu o perigo? Agora a gente vai entrar agora na terceira heresia marxista, e agora você vai perceber como essa heresia que eu vou falar agora tem entrado nas igrejas, tem ferido muitas igrejas e muitas famílias. É um nome meio estranho, que talvez você nunca ouviu, mas vou tentar ser bem didático aqui, tá? A sigla é TCR, em inglês é CRT, né, que é o contrário, mas em português TCR, Teoria Crítica da Raça. O que é a Teoria Crítica da Raça? É uma teoria esquerdista, uma agenda woke, né, que quer trazer para a gente a ideia de que nós somos privilegiados pela sociedade e que nós, então, devemos nos arrepender dessa supremacia, desse privilégio que nós temos. Então você vai ouvir frases como, por exemplo, supremacia branca, ou privilégio branco, né? Eu sou privilegiado porque eu nasci branco, ou eu tenho supremacia porque eu sou hétero, né? Ou então eu tenho supremacia porque sou um empregador, eu tenho uma empresa ou alguma coisa assim. Ou então a supremacia da polícia, né? O privilégio da polícia. Mais uma vez, sempre com uma luta de classes, trazendo uma espécie de privilégio que não existe, que é apenas racial. Como eu já falei, o marxismo saiu da economia
e partiu agora para a ideologia, para a religião. Então, como se fosse por causa da raça, eu sou o supremo, eu estou privilegiado por causa da cor da pele, por exemplo, o que é um absurdo. E aí você vê pastores pedindo perdão em púlpito pelo que a igreja fez com os negros, pedindo perdão em púlpito pelo que a igreja fez com os imigrantes, o que a igreja fez com os homossexuais, e aí há pastores se rendendo e pedindo perdão em púlpito, são levados a pedir perdão em púlpito pela supremacia branca que estão em sua raça. E eu sei como um pastor branco que tenho pontos cegos, então eu sou parte do problema. A ideologia woke está infiltrando a igreja de várias maneiras. Dos púlpitos, os evangélicos estão sendo instruídos a confessar seu privilégio branco. Estão sendo instruídos a confessar sua supremacia branca inerente. Estão sendo chamados de racistas apenas por terem pele branca. Eles são parte desse grupo opressor. E estou aqui para dizer, com várias outras vozes, que espero que sejam fiéis às Escrituras, que isso é uma ideologia má e insensata. E as Escrituras não condenam você por ter uma determinada cor de pele. A Bíblia não condena você pela sua cor de pele. Muito pelo contrário, em Cristo nós temos uma unidade. A Bíblia diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um e foi rompida essa barreira. E essa ideia de TCR, de teoria crítica da raça, faz com que a igreja se torne a opressora. Qual é o problema, professor, da igreja pedir perdão para os homossexuais? É porque isso faz parte de uma narrativa, de uma agenda, de que nós, igreja, somos opressores dos pobres oprimidos homossexuais. E que nós devemos pedir perdão para os negros, para os índios, para os imigrantes, para as minorias. E a igreja então tem que se render. Isso não faz parte do segundo mandamento de amar o próximo. Muito pelo contrário. Isso é uma agenda, uma narrativa esquerdista que está sequestrando a igreja. A Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos sofreu com isso em 2019. Inclusive houve uma conferência, uma convenção para discutir essa pauta da TCR. Vou te mostrar o trecho de um documentário. Alguns pastores preocupados da Batista do Sul, ao ver sinais disso surgindo na denominação, propuseram uma resolução na Convenção Batista do Sul de 2019, a reunião da maior denominação protestante e evangélica dos Estados Unidos. A Resolução 9 foi originalmente escrita por um pastor da Califórnia. Era uma declaração contra a teoria crítica da raça e a interseccionalidade. Quando chegou à convenção, a Comissão de Resoluções basicamente destruiu esta resolução, reverteu ela e a transformou em uma resolução a favor da teoria crítica da raça e da interseccionalidade. Onde a resolução original proposta dizia que a CRT era, abre aspas, fundada em pressupostos não bíblicos, descendente de teorias e categorias marxistas e, portanto, inerentemente oposta às Escrituras como o verdadeiro centro de união cristã. Fecha aspas. Quando saiu do Comitê de Resoluções para ser votada, havia sido alterada. A nova versão dizia que, embora devam ser subordinadas às Escrituras, essas ferramentas analíticas podem ajudar a avaliar uma variedade de experiências humanas. A resolução entrou com um propósito e saiu com outro. A resolução entrou com o propósito de lutar contra essa agenda marxista, esquerdista, que afasta a igreja das escrituras, e saiu dali o contrário. Olha, estamos falando de uma igreja tradicional, de uma igreja batista, que em 2019, na sua convenção da Batista do Sul, sofreu com isso lá nos Estados Unidos. Nós precisamos vacinar nossa família, nossos filhos e nossa igreja para não sermos sequestrados pela esquerda. E por isso eu quero recomendar para você 2 documentários. Você já viu trechos dele aí no vídeo, mas 2 documentários, eu vou te falar como é que você consegue assistir eles agora, que eu acho importante para você vacinar sua casa, capacitar sua igreja contra essa agenda woke. O primeiro documentário se chama Lavagem Cerebral. Esse documentário é um alerta sério sobre a nova geração. Ele mostra como que a doutrinação começa nas escolas, se espalha pelas redes sociais,
se infiltra no entretenimento e transforma a forma como os nossos filhos pensam. É realmente, gente, uma lavagem cerebral, né? Esse documentário é chocante, você precisa assistir. O segundo documentário se chama Como a Esquerda está Sequestrando a Sua Igreja, que inclusive é tema aqui desse vídeo, né? Esse documentário é importante porque líderes da igreja precisam ser capacitados contra essa agenda marxista, membros da igreja precisam ser vacinados. Ele revela como que as ideologias seculares, ou essa teoria crítica da raça que nós falamos aqui, ou ideologia de gênero, justiça social distorcida, estão entrando nas igrejas, nos seminários, nos púlpitos e criando uma espécie, assim, gente, de novo evangelho, né? Agora você não é mais salvo pelo evangelho, você é salvo agora pela luta de classes. Tá, professor, como é que eu faço para assistir esses dois documentários? Preste bem atenção. Esses dois documentários estão disponíveis na Eden Plus, uma plataforma que foi criada com um conteúdo seguro, fiel à palavra de Deus, que edifica de verdade. A Eden Plus é um aplicativo de streaming criado para fortalecer a sua fé com conteúdos confiáveis e seguros que vão transformar a sua visão sobre família, igreja, sociedade. E lá você pode assistir conteúdos exclusivos e mergulhar em temas extremamente relevantes para o cristão hoje. Ó, presta atenção, eu não estou falando aqui, gente, de conteúdos rasos. Eu estou falando realmente de conteúdos profundos, sinceros, honestos, com uma visão cristã e bíblica para fortalecer a sua casa. Os conteúdos da Eden Plus são formatos de audiobooks, documentários inéditos em português, filmes, séries para você unir sua família ao redor do sofá e assim fortalecer sua fé, proteger sua família e estudar com profundidade. Vale muito a pena assistir, vale muito a pena assinar a Eden Plus. Por um valor baixinho, você vai ter acesso a toda essa plataforma de streaming aí na sua casa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também o link para você conhecer a Eden Plus e assinar e ter uma plataforma segura e honesta aí na sua casa, tá bom? Vamos lá então, vamos para a quarta heresia. Quarta heresia é o ambientalismo radical. O que é o ambientalismo radical, professor? É quando a mãe natureza toma o lugar de Deus. Você já deve ter ouvido esse negócio de mãe natureza e essa idolatria à natureza, idolatria muitas vezes aos animais. Há pessoas que protegem muito mais os animais do que os seres humanos. Há alguns que dizem ainda equivocadamente, eu sou muito mais apaixonado por um cão do que por um ser humano. Se fosse para salvar um cão ou um ser humano, eu salvo o cão, eu salvo o animal. E há essa agenda de um vegetarianismo religioso, essa agenda de um ambientalismo religioso que se torna inclusive uma religião, uma defensoria do meio ambiente. Não que nós não devamos cuidar. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do ambiente, proteger, cuidar da criação de Deus, como mordomos daquilo que é de Deus. Mas nós não devemos idolatrar, nós não devemos colocar isso no lugar de Deus. É tão perigoso isso, por exemplo, Peter Singer, com essa agenda darwinista, que anda de mãos dadas aí com o marxismo, com essa agenda esquerdista, diz que é possível até pegar pessoas deficientes, pessoas que têm problemas mentais, que têm deficiências a ponto de serem pessoas que estão vegetando aqui na Terra, como nós falamos, que essas pessoas elas podem ser usadas como experimentos humanos. Ora, se você faz um experimento com ratos, se você faz um experimento com qualquer outro tipo de animal, por que não vamos fazer então um experimento com os humanos? Para você ver como esse ambientalismo, esse veganismo acaba sendo muitas vezes uma religião contrária à religião cristã, contrária às verdades e às realidades. O detalhe é que isso acaba sendo uma transformação cultural e aí você percebe essa idolatria desse ambientalismo radical. E há algumas pessoas que fazem parte desse movimento. É como uma religião, que valorizam a natureza mais do que outros seres humanos. Na verdade, eles aceitariam a redução da população porque veriam isso como necessário para salvar o meio ambiente. Quinta e última heresia, e essa, na minha opinião, é a pior delas, é a substituição do Messias.
Como assim, professor? Substituição do Messias. Bom, nosso Messias se chama Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. O problema é o pecado e Jesus é o Salvador, o remidor, aquele que faz a redenção do nosso pecado. Mas no marxismo isso não acontece. O problema não é o pecado, é a construção social, né? E a redenção não é Jesus. A redenção é você trazer uma sociedade igualitária. É a luta de classes, é você fazer o oprimido lutar contra o opressor. E aí há uma substituição, inclusive nos púlpitos. Pastores estão substituindo o evangelho por um evangelho sociológico, ideológico, de uma justiça social distorcida. Vou mostrar para você o último trechinho aqui de um spoiler aqui desse documentário sobre a esquerda, para você ver um pastor que não estava pregando o evangelho de Jesus, e ele classifica isso como o pior sermão que ele já pregou. Eu prossegui dizendo que uma das maneiras de defendermos a verdade é nos posicionarmos contra a opressão e também contra o racismo sistêmico. Como fazemos isso? Falando contra a brutalidade policial e lutando contra o encarceramento em massa. E o que tornou este sermão o pior sermão de todos foi que havia verdades misturadas com mentiras. E lá estava eu pregando, mas não era o evangelho. Estava pregando a branquitude. Estava pregando opressão e o racismo sistêmico. E estou me afastando disso. A única mensagem que pode realmente libertar e liberar alguém é o evangelho de Jesus Cristo. Só o evangelho pode fazer isso. E eu estava me desviando dele. Pois é, uma religião ateísta que substitui o Messias só pode ser uma religião demoníaca. Essa ideologia tem entrado nos púlpitos e tem sequestrado muitas igrejas e muitos pastores. Esse vídeo é um alerta, esse vídeo ele merece ser compartilhado para vacinar mais pessoas que estão sendo ludibriadas pela narrativa, estão defendendo o oprimido. E é por isso que você vê muitas vezes a esquerda defendendo o pobre coitado do ladrão que só foi roubar um celular, tadinho dele, só foi roubar um celular, culpado é a polícia. Culpado é a polícia que está oprimindo os pobres ladrões que só vão roubar o seu celular. Isso é um absurdo, isso é a agenda marxista, comunista, esquerdista, socialista. Se você acha que esse vídeo é relevante e é importante para mais pessoas, eu peço que você compartilhe com todo mundo. Compartilhe com quem é da esquerda, da direita, com quem é cristão, com quem é ateu, com quem não é, com a sua mãe, com o seu pai. Vacine as pessoas com relação a essa agenda comunista e esquerdista que está sequestrando a sua família e a sua igreja. Tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.